forma mais ampla possível, ou seja, em um cubo, com 6 componentes de tensão, eu vou ter o quê? Vou ter uma matriz de rigidez aqui, 36 constantes elásticas. Aí nós fizemos as simplificações. A primeira simplificação é que a matriz é simétrica, ou seja, se a gente considerar aqui a diagonal principal dessa matriz, é a matriz simétrica. O que é a matriz simétrica? A matriz simétrica significa que cada componente aqui, ele vai ter o seu componente que será igual. Por exemplo, C16, o C16 aqui é linha 1, coluna 6. Né? Então, esse coeficiente C16 vai ser igual a esse aqui, C61. Né? Esse aqui seria a linha 6, coluna 1. E assim por diante, né? A matriz, ela é o quê? Ela é simétrica. Então, em relação à diagonal principal, esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse. É só trocar a linha para a coluna, né? Então, C16 aqui e o C16 aqui, que na verdade seria o C61, né? Esse aqui seria o C26, linha 2, coluna 6. Esse daqui seria o C62, que é igual, é igual. Então, a primeira simplificação é que a matriz de rigidez ela é simétrica, então, em relação à diagonal principal, os elementos são iguais. Então, ao invés de ter 36 constantes elásticas, nós temos 21. Beleza? Depois, nós falamos que para cada simplificação a gente chama o material por um nome, né? Então, de 36 para 21, devido à simetria da matriz, o material passa a ser chamado de geralmente anisotrópico, né? Que é o caso mais geral. Aí, nós fizemos mais uma simplificação, tá? Que o material ele é simétrico em relação ao plano XY. E de 21 passou para 13, e daí a gente foi mais além, né? Que o material é simétrico em relação aos planos X, Y e Z. E aí, em vez de 13, ele passa a ter 9 constantes elásticas. E aí o material passa a ser chamado especialmente ortotrópico, que é o material que a gente usa, né? Fazer as análises. Né? Eu fiz o desenho lá na lousa, lá, se vocês lembrarem, né? Então, se você imaginar que o eixo X, Y, Z, né? E as fibras aqui, né? Eu vou desenhar só duas aqui, porque... Então, ele é simétrico com relação a X, com relação a Y, com relação a Z. Ou seja, se eu rebater em X, Y e Z, ele é simétrico. Beleza? Então, com isso, de 13, ele passa a ter 9 constantes elásticas. Nós consideramos que o material ele é estado plano de tensão, ou seja, todas as tensões fora do plano são iguais a zero, que é bastante comum isso considerar quando a gente fala de culturas de parede fina, né? Então, por exemplo, você tem a chapa lá do revestimento lá, é uma chapa muito fina, ela vai estar submetida a estado plano de tensão. Então, temos as tensões normais, as tensões de cisalhamento, e nenhuma tensão na direção Z. Tá? Todas as tensões na direção Z são iguais a zero. E aí, com isso, nós temos aqui 3 componentes de tensão aqui são iguais a zero. Ó. Essas são as simplificações que nós fizemos. Tá? Como essas 3 tensões aqui são iguais a zero, a gente pode reescrever esse sistema de uma outra forma, né? Só vou ter 3 componentes, tensão sigma 1, sigma 2 e sigma 12, né? Que é o tal 12, que é o cisalhamento no plano, que também pode ser chamado de tal 6, para ficar de acordo aqui com esse Q66. E aí, desse sistema aqui, que a gente partiu anteriormente, a gente pode reescrever um outro sistema, né? Com 3 componentes de tensão. E aí, como eu tenho essas 9 constantes elásticas aqui, ó, né? Posso reescrever essas constantes elásticas em função de outras constantes que a gente vai chamar de constantes Q. O Q11, Q12, Q22 e o Q66, que é exatamente esse sisteminha que a gente vai usar no exercício. Então, nós simplificamos o problema. Consideramos a simetria da matriz de rigidez, né, de 36 para 21, e a simetria do sistema de eixos XYZ. Então, de 21 foi para 13, de 13 foi para 9.
E com o estado plano de tensão, essas componentes de tensão aqui são zero, e sobraram apenas 3 tensões aqui, ó. Tensão normal na direção 1, na direção 2, esses elementos no plano, e eu reescrevo essas constantes C aqui de outra forma. Em vez de constante C, a gente vai chamar de constantes Q. E aí eu tenho apenas 4 constantes elásticas, Q11, Q12, Q22 e Q66, que eu posso calcular dessa forma aqui, ó, tá? Então, existem equações para calcular essas constantes aqui, ó, em função das propriedades do material, que nós vimos lá na micromecânica, por exemplo. O E1 é o modo de velocidade composta na direção 1. O Ni12 é o Poisson maior. O Ni21 é o Poisson menor, são propriedades do material. O E2 é o modo de velocidade da direção 2. O Ni12 é o coeficiente de Poisson maior, e assim por diante, né? O G12 é o modo de cisalhamento. E o Ni21 pode ser calculado aqui por essa equaçãozinha aqui, ó, certo? Então, o que a gente vai usar no exercício é exatamente isso aqui, ó. Vou ter 3 componentes de tensão no plano e vou ter 4 constantes elásticas. Vão ser calculadas em função das propriedades do material composto. E aí a gente calcula as deformações aqui, ó. Um sisteminha de equações, com três equações, 3 incógnitas, escrito na forma matricial. Beleza? Então, esse é o sistema de equações que a gente vai usar, tá, hoje. Aí, o que a gente pode avançar? Vamos avançar um pouquinho aqui na parte teórica. Eu não falei isso na aula, mas eu vou falar, né? O que acontece aqui é o seguinte: existe uma outra forma de resolver o sistema. Então, nós fizemos as simplificações, chegamos a um sistema de equações, né? Escrito na forma matricial, né? Chegamos aqui, ó. O sigma é igual a matriz Q vezes o epsilon. E as deformações, isso aqui que a gente chegou num sisteminha com 3 equações, 3 incógnitas, né? A partir das simplificações que nós fizemos. Deixa eu arrumar aqui. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu queira resolver isso aqui. Eu vou isolar o epsilon, né? Vou passar o epsilon para cá, isolar o epsilon. O epsilon são as deformações, né? Aí o que eu faço? Quando eu isolo o epsilon, eu passo uma matriz Q dividindo para cá, ó. Quando eu passo uma matriz Q dividindo para cá, para o outro lado, é a mesma coisa matematicamente que eu pegar essa matriz Q e inverter essa matriz Q. Fazer uma inversão de matrizes. Se eu inverter essa matriz Q, eu multiplico pela ações aqui, ó. Então, é uma outra forma de resolver o exercício que a gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês também. Então, eu posso resolver daqui para cá, né, calcular a matriz Q, e se eu tiver as tensões, eu consigo calcular as deformações. Ou então, eu posso isolar aqui o epsilon, passar a matriz Q dividindo para o outro lado, que é a mesma coisa que inverter ela e multiplicar pela matriz sigma. Então, existem várias formas de resolver esse problema, tá? Mas, quando eu inverto a matriz Q, que é a matriz de rigidez, eu acho outra matriz, tá? A inversa da matriz de rigidez, a gente chama de matriz de flexibilidade, tá? A gente chama pela letra S. Então, a matriz S é a inversa da matriz Q. Se eu matematicamente inverter a matriz Q, eu tenho a matriz S, que é a matriz de flexibilidade, tá? E a matriz S, ela pode ser calculada, os coeficientes aqui também, ó, tá vendo? Posso inverter ela matematicamente, né, usando aquela equaçãozinha lá. Depois a gente pode fazer isso na sala, né? 1 sobre determinante que multiplica a matriz transposta dos cofatores da matriz Q. Se eu fizesse esse cálculo, eu acho a matriz inversa. Ou posso inverter matematicamente usando uma ferramenta, ou então posso calcular os coeficientes da matriz de flexibilidade através dessas equações aqui, ó. Então, com essas equações, eu consigo calcular também a matriz de flexibilidade. Então, o exercício que eu propus lá, ele pode ser resolvido de duas formas. Eu posso usar a matriz Q, eu resolvo o exercício daqui para cá,
resolvo um sistema de equações lineares. Ou eu posso calcular a matriz S, que é a matriz de flexibilidade, e resolver ele daqui para cá, tá? Então, para ficar mais claro, eu vou direto para o exercício, e aí vocês vão perceber a diferença. Esse é o sistema de coordenadas local, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Por enquanto, a gente está trabalhando no sistema de coordenadas local, também conhecido como sistema de coordenadas principal da lâmina, onde o eixo 1 coincide com o eixo da orientação da fibra, o 2 perpendicular à fibra, tá? Mas posso considerar um outro eixo também, esse vermelho aqui, que é o XY, com o sistema de coordenadas global, tá? Pois a gente vai falar sobre isso e eu consigo transformar de um para outro, ok? Mas isso daqui eu vou falar com vocês na próxima aula, tá bom? Beleza. Então, vamos pôr exercício, né? O exercício que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é muito parecido com o exercício que eu coloquei lá na tarefa. Como eu falei para vocês, essas tarefas, elas têm como objetivo a fixação dos conceitos de aula. Para a gente trabalhar com exercícios mais elaborados, a gente tem outras atividades, né? Outros instrumentos de avaliação. Então, a ideia é aproveitar essas atividades para reforçar os conceitos. Então, vamos lá para o exercício, né? A macromecânica, sistema de coordenadas principal, e aí a gente fez a simplificação, chegou nesse sistema de equações aqui, ó, sigma é igual a matriz Q vezes epsilon. Então vamos para o exercício. Como é que eu calculo as constantes da matriz Q? A matriz de rigidez, né, da lâmina. Para cada constante Q, eu tenho uma fórmula aqui, uma equação, ó. O Q11 é o E1, que é o modo de elasticidade na direção 1, dividido por 1 menos o Poisson maior vezes o Poisson menor aqui, ó. Então, vou calcular cada coeficiente dessa matriz e vou jogar nesse sistema, que é um sistema de equações lineares escrito na forma matricial. E vou resolver esse sistema, tá? Então, essa é a ideia do exercício. Ou eu posso calcular a matriz de flexibilidade, né, e multiplicar simplesmente pelas tensões. Eu vou fazer das duas formas, né? Você vai perceber. Beleza? Então, esse exercício, ó. O exercício, pessoal, ele é bem parecido lá com a tarefa, né? Então, ele deu aqui as propriedades do material, tá vendo? O E1 é a modo de velocidade de direção 1 do material composto. O E2 é a rigidez, né? O modo de velocidade. Direção 2. Na direção 2 tem uma rigidez bem menor do que na direção 1, logicamente, porque é um compósito, né? Unidirecional. Então, ele tem muita rigidez na direção da fibra e pouca rigidez na direção perpendicular à fibra, né? Porque na direção 2, quem vai trabalhar é a matriz, como a gente viu na aula. E o G12 é o módulo de cisalhamento. O Poisson maior, aí ele deu aqui, ele deu as tensões, ó, tá vendo? Tensões aqui, sigma 1, sigma 2 e o tal 6. Aí da letra A, ele pede a matriz de rigidez coordenadas locais, que é exatamente os coeficientes da matriz Q. Então, você vai calcular o Q11, o Q12, o Q22 e o Q66. Vai calcular. Tem as equaçõezinhas, joga lá na equação, Q22 e o Q66. Tem aqui as propriedades, ó. Joga lá e calcula a matriz Q. Depois, vai calcular as deformações. Como? Você joga no sistema de equações, ó. Você vai ter as tensões aqui, que são dadas, é igual a matriz Q que você calculou, vezes o epsilon. Isso aqui é um sistema de equações lineares, tá? Escrito na forma matricial. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, eu calculo isso aqui. Como? Existem várias formas de resolver esse sistema, tá? A gente, nessa aula de hoje, a gente vai usar o método da substituição, tá? Porque está no sistema de coordenadas local, então é mais fácil. Mas
a gente tem outras formas de resolver também. Pode usar a regra de Cramer, pode usar vários métodos, tá? A gente vai na sala lá, depois a gente faz com mais calma, tá? Beleza, então vamos para a letra A. A letra A, ele calcula a matriz de rigidez de coordenadas locais, vai calcular os coeficientes da matriz Q, ó, tá vendo? Ó? Aí é só substituição de fórmulas, ó. Q11, ó. Joga na fórmula. É o E1, que é o modo de velocidade de direção 1, 1 menos poisson maior vezes poisson menor. O poisson menor vai jogar nessa equação aqui, ó. É o E2 sobre E1 vezes o Ni12. O E2 é 10,3 gigapascal do exercício. E o E1 é 142. Multiplica pelo Poisson, tem aqui o Poisson menor, ó. E calcula o que é 11, joga aqui, ó. E1, 1 menos Poisson maior vezes Poisson menor, faz a conta aí. Aí ele calcula o Q12, devido à simetria da matriz, Q12 igual a Q21, jogando a equaçãozinha, ó. Poisson maior vezes o E2, dividido por 1 menos Poisson maior vezes o Ni21, pronto. Joga aqui, calculou, Q22 e o E2 dividido por 1 menos o Ni12 vezes Ni21, o E2 é 10,3 gigapascal, Poisson maior 0,27, Poisson menor 0,019, faz a continha, calculou o Q 22, e o Q66, que é esse coeficiente aqui, que representa a rigidez ou cisalhamento dessa matriz, né, que uma vez que eu estou relacionando tensões e deformações, o Q66 é igual ao G12, 7,2, pronto, ó. Aí você montou a matriz de rigidez, ó, a matriz Q do sistema de coordenadas local, por enquanto ele só está falando do local, né? Esse aqui é o Q11, que representa a rigidez, né, da estrutura, a, a, a direção 1, esse aqui, a rigidez da direção 2, e esses dois aqui é um acoplamento, né, de rigidez da direção 1 com a direção 2. E esse aqui é a rigidez ao cisalhamento. E aí, na letra B, ele pede o quê? Ele pede as deformações, ó. Então, aqui eu escrevi o sistema de equações na forma matricial compacta. Então, esse lock aqui é porque não está no sistema de coordenadas local, tá? Então, a direção 1 é a direção da fibra. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Sigma é igual a Q vezes Epsilon. Esse é o sistema de equações que a gente tem que resolver. Ele está na forma matricial, tá? Então, sigma, sistema de coordenadas local, o sigma foi dado, é igual a matriz Q, que nós calculamos na letra A, os coeficientes da matriz Q, vezes o epsilon, que são as deformações. O epsilon nós vamos calcular. Como? Aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Ó. Essas tensões aqui são dadas no exercício enunciado, ó. Sigma 1, sigma 2, sigma 6. O sigma 1 é tensão normal na direção 1. Então tem a placa aqui, ó. A direção da fibra. Tem o sigma 1 aqui, ó. Tá tracionando aqui. Esse é o sigma 1. A direção 2 tem o sigma 2, que é 20, certo? E o tal 6 é o cisalhamento no plano aqui, ó. Cisalhando aqui, cisalhou no plano. Tá? Esse está no plano de tensão, tá? Nós vimos lá no começo, sigma 2 aqui, e o tal 6 aqui é o cisalhamento. Ó. Tal 6 aqui é o cisalhamento. Então eu tenho esse estado de tensão no plano. Aí eu fiz uma jogada aqui, ó. O que acontece, né? Para a gente trabalhar com números, vamos dizer assim, menores, né, para não ficar carregando um número muito grande, eu trabalhei tudo em gigapascal. Então, por exemplo, aqui, sigma igual a Q vezes zero. Essa matriz Q, ela foi obtida através das propriedades lá, o E1, o E2, o G2. Então, isso aqui está em quê? Está em gigapascal. Gigapascal, certo? Gigapascal aqui. Então, para que eu tenha compatibilidade de unidades, as tensões eu considerei gigapascal também, porque daí eu consigo trabalhar com números menores, vamos dizer assim, né? Então, gigapascal, eu coloquei as tensões, olha,
de megapascal que foi dado e anunciado, eu passei para giga. É só dividir por 1000. Dividir por 1000 aqui está em gigapascal. Tá? Por quê? Porque a deformação aqui é adimensional, é o strain, tá? Deformações são adimensionais. E aí eu tenho aqui gigapascal, que são as tensões que foram dadas, sigma 1, sigma 2, sigma 6, tal 6, e aqui é a matriz de rigidez que eu calculei, e esse aqui, eu quero calcular isso aqui, ó, ele que pediu na letra B, tá? Que é a mesma coisa que vocês vão fazer lá na tarefa, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Daqui para cá, eu reescrevi o sistema de equações na forma algébrica, tá? Isso aqui é álgebra, equações algébricas. Equações algébricas são aquelas equações que possuem operações algébricas. Operação algébrica é somar, dividir, multiplicar, subtrair. Como que eu passo um sistema de equações na forma matricial para a forma algébrica? É simples, eu vou fazer o produto aqui das matrizes, né? Tem uma matriz aqui, 3 por 3, está multiplicando por uma matriz 3 por 1. Tá? Então, o que que eu escrevi aqui, ó? Isso aqui, matematicamente, é igual, ó. Isso é igual a isso. Matematicamente é exatamente a mesma coisa, né? Só que reescrito de forma diferente. O que a gente faz é resolver na forma matricial, muitas vezes, que é mais fácil, né? O computador resolve muito rápido, né? Operações algébricas. Então, a primeira equação é essa aqui, ó. 0,2, atenção, tá aqui, é igual a esse termo aqui vezes esse, ó, 142,75 vezes o ε1, mais esse vezes esse, que tá aqui, 2,79, 578 vezes ε2, mais esse vezes esse que dá zero, tá? É a operação entre multiplicação de matrizes, beleza? A segunda equação, esse termo aqui é igual a esse vezes esse, ó, 2,79 y1, mais esse vezes esse, 10,35 vezes y2, mais esse vezes esse que dá zero, mais zero aqui. Mesma coisa de cima aqui também, mais zero, né? E a última equação, vou colocar de outra cor aqui para dar um pouquinho, né? A última equação é a mesma coisa, é a multiplicação de matriz normal, né? Que a gente faz. Então, esse termo aqui, ele é igual a esse vezes esse, que vai dar zero. Nem coloquei aqui, tá vendo? Porque é zero. Esse vezes esse dá zero, mais esse vezes esse, que é esse aqui, ó. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um sistema de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas. É esse que eu tenho que resolver. Calcular o quê? Calcular o epsilon, com as deformações. Como que a gente calcula esse epsilon, pessoal? Nesse exercício de hoje, eu calculei usando o método da substituição, mas tem outros métodos, né? Tem uma regrinha que eu gosto de usar, chama regra de Cramer. A gente vai usar essa regra aí bastante. Eu acho que ela é melhor, tá? Ela é mais fácil de trabalhar, ela é um pouco trabalhosa, né? Faz muitos cálculos, mas ela tem um procedimento uma metodologia de cálculo que é sempre a mesma, não muda, né? Então isso facilita bastante. Mas depois a gente resolve outros exercícios dando a regra de Cramer. Nesse exercício aqui, como que ele calculou as deformações? Ele calculou pelo método da substituição. Então ele pegou, ó, tem 3 equações, né? 1, 2, 3. Que é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. Essa terceira aqui já sai direto, tá vendo? Ó? 0,01 igual a 7,2 gama C. Então, o gama 6, que é a deformação angular, devido ao cisalhamento, já sai direto aqui, ó. Né? Ora, se 0,01 ou 0,010 é igual a 7,2 gama 6, eu passo o 7,2 dividindo aqui, isolo o gama 6, calculou o gama 6. Então, o gama 6 já sai direto, que é a deformação angular de cisalhamento.
do elemento. O elemento sofreu uma deformação angular aqui, tá? Pois eu mostro para vocês essa deformação em radianos, tá? Radiano é um número puro, vai ser o gama 6. E aí ficou faltando o epsilon 1 e o epsilon 2. Como que ele vai calcular o epsilon 1 e o epsilon 2? Sobraram duas equações, duas incógnitas. Como eu falei para vocês, é um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. Eu usei o método da substituição aqui, ó. Bem simples, tá? Não tem segredo isso aqui. Ou seja, eu peguei a equação número 1, isolei o epsilon 1, aqui, ó. A equação número 1 está aqui, isolei o epsilon 1, tá vendo? Esse termo eu passei para cá, para o outro lado, negativo, tá? Ficou 0,2 menos esse termo aqui. E esse cara aqui eu passei dividindo, tá vendo? E eu calculei uma equação, chamei de 3. Eu peguei essa equação 3 e joguei na outra equação que é a 2. Peguei esse epsilon 1 aqui, ó, e joguei aqui dentro, ó. Aqui dentro. É, né, esse epsilon 1 aqui. Aí eu nem fiz a conta, ó, só copiei e colei tudo aqui. Deixa eu fazer a conta depois, né? Então, por exemplo, ó, 0,2, tá aqui, 0,02. Esse aqui, 2,79 tá aqui. O epsilon eu coloquei aqui dentro, ó. Coloquei ele aqui. Mais 10,35 tá aqui, vezes o epsilon 2. Pronto. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu fiz a distributiva, esse por esse e esse por esse. Então ficou aqui, ó, 0,02. O primeiro termo aqui, ó, multipliquei esse por esse. O denominador está aqui. E depois multipliquei esse pelo segundo termo aqui, ó. Tem um sinalzinho de menos. Esse termo é igual a esse, ó. 142 no denominador, mantém. E esse termo aqui é igual a esse aqui, pronto. Pronto. Aí o que que eu fiz? É, isolei o epsilon 2, ó. Coloquei o epsilon 2 aqui em evidência. Então, tudo que não tem epsilon 2, eu passei para o outro lado aqui, ó. O 0,02 menos esse termo inteiro aqui que eu joguei tudo para lá. E aí, os termos que estão multiplicando o epsilon 2, que é esse 10,35 e esse termo aqui, eu passei dividindo para cá, ó, tá vendo? Então é bem simples mesmo, isso aqui não tem segredo, né? É um sisteminha de equações lineares, duas equações, duas incógnitas. Como que eu resolvi? Eu isolei o epsilon 1 de uma equação e joguei na outra. Quando eu fiz essa operação, eu calculei o epsilon 2, aí saiu o epsilon 2 aqui, ó. Eu peguei o epsilon 2, joguei na equação número 1, que é, ou melhor, joguei na equação número 3 aqui, ó, que já está pronto aqui, ó, epsilon 1, 0,2, que essa daqui é essa mesma equação aqui, ó. Coloquei ela aqui, e eu peguei esse epsilon 2 aqui que eu calculei já e coloquei aqui dentro, ó. Calculou o epsilon, pronto. Bem tranquilo, né? Aí calculei as deformações, pronto, ó, tá vendo? Então, o problema, ele passa a ser o quê? Resolver um sistema de equações lineares. Como que eu resolvi esse aqui? Usando o método da substituição. Esse aqui é muito fácil de resolver usando a substituição, por quê? Porque a gente está trabalhando no sistema de coordenadas local. Ou seja, a matriz de rigidez tem quatro coeficientes que são zero. E aí, no final, eu chego num sisteminha com duas equações, duas incógnitas. E o gama 6 saiu direto, né? Foi aqui, ó, que a gente viu, né? Vou dar uma limpada aqui, ó. Descarta. O que acontece, ó? Esse aqui é o sistema de equações, tá? São três incógnitas. Quando eu reescrevo na forma algébrica, o gama 6 já sai direto. Só tem gama 6 na equação número 3. Aí sobrou essas duas equações, duas incógnitas aqui, ó. Aí eu fiz a substituição, ó. Peguei a primeira equação, isolei o epsilon 1 e joguei na segunda aqui, ó.
Aí o resto é só conta, né? Aí fiz a conta, fiz a distributiva, isolei o epsilon 2, calculou o epsilon 2 aqui, ó. Eu peguei o epsilon 2, joguei na equação 3, calculou o epsilon, pronto. Então é bem tranquilo isso daqui, tá? É isso que vocês vão refazer no exercício, tá? Vai tentando fazer e eu vou tirando as dúvidas, tá? Pronto. Aí o que eu falei para vocês é o seguinte, ó. Existe uma outra forma de resolver o mesmo exercício usando uma matriz de flexibilidade. Olha só a ideia aqui, ó. Então, o que que a gente fez? Montou o sistema de equações, né? Sigma é igual a Q vezes F. A gente resolveu assim, certo? Ó, eita, aqui, meu mouse está bem ruimzinho, né? Então, esse sistema de equações ficou dessa forma, né? O sigma foi dado, anunciado, o que nós calculamos, e aí, com o sigma e o que, calculamos o epsilon aqui. Agora, a gente pode resolver o mesmo exercício usando a matriz de flexibilidade, ou seja, resolvendo daqui para cá, considerando o sigma, o que e o epsilon, nós chegamos num sistema de equações lineares, e no final, o gama 6 saiu direto e resolvemos um sisteminha, 2 por 2, né? Mas o que que dá para fazer? Dá para isolar o epsilon, ó, fica mais fácil. Ó. Tá ruim para escrever aqui. Se eu isolar o epsilon, passo a matriz Q dividido para o outro lado, que é a mesma coisa que calcular a inversa dela. A inversa da matriz Q é a matriz de flexibilidade. Meu mouse está bem ruim hoje. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então, resolvendo o exercício pela matriz de flexibilidade, logicamente vou ter que calcular ela, a matriz de flexibilidade, só que a matriz de flexibilidade, eu posso inverter a matriz Q, que dá na mesma, ou eu posso calcular os coeficientes aqui, ó. Lembrando que a gente está falando do sistema de coordenadas local, tá? O eixo 1 coincide com o eixo da lâmina. Depois a gente muda esse sistema de coordenadas. Vamos falar tudo no local hoje, tá? E o S11 é 1 sobre 1, o S12 é o menos N12 sobre 1, o S22 1 sobre 2, o S66 1 sobre G12. Ó, calcula essa matriz de flexibilidade aqui, pelas propriedades. Então, o S11 aqui, ó, o E1 eu tenho, faz a continha aqui. Ó. O S12 é igual ao S21, é menos o Poisson maior, dividido pelo E1, faz a conta aqui. O S22 faz a conta, está aqui, é 1 sobre o E2. O S66 faz a conta aqui. Aí calcula a matriz de flexibilidade. Ó. A inversa da matriz de rigidez é a flexibilidade. E aí vai para o sisteminha. Ó. Aí o que, que acontece? Ó? Reescrevemos o sistema de equações lineares na forma matricial compacta. Como é que vai ficar? O epsilon é igual à matriz de flexibilidade vezes o sigma. Aí isolei o epsilon, passei a matriz Q dividindo, então a inversa da matriz Q é a matriz de flexibilidade. Então o sistema ficou como? Ó, o epsilon é igual à matriz de flexibilidade, que é a inversa da matriz de rigidez, vezes as tensões aqui, ó. Está em gigapascal também. Então, é uma outra forma de resolver o mesmo exercício, ó. Então, aqui está flexibilidade, a unidade é 1 sobre gigapascal, e as tensões é em gigapascal. Vou multiplicar um pelo outro, os coeficientes da matriz de flexibilidade pelas tensões, fica 1. É adimensional, que é o caso das deformações são adimensionais. Então, nesse caso, quando eu resolvo daqui para cá, eu calculo a matriz de flexibilidade, tenho o cálculo dos coeficientes, e eu simplesmente multiplico pelas tensões, ó. Como que eu faço isso? Só multiplicar, né? Agora, eu não preciso resolver sistemas, tá? Então, a vantagem de resolver usando a matriz de flexibilidade é que você não precisa resolver um sistema de equações lineares, substituição, aquelas coisas que a gente fez lá. É só calcular a matriz de flexibilidade e multiplicar, ó, tá vendo? O epsilon 1 é igual a este vezes este, só multiplicar, ó, mais esse vezes esse,
mais esse vezes esse aqui, que vai dar zero. Ó. Faz a continha, deu o mesmo resultado do anterior. Tinha que dar, lógico. Então, tem duas formas de fazer o mesmo exercício. Usando a matriz de rigidez ou usando a matriz de flexibilidade. Ó. O Y2 está aqui, igual a esse vezes esse, que está aqui, mais esse vezes esse, que está aqui, mais esse vezes esse, que está aqui. Isso aqui é multiplicação de matriz, é álgebra, né? E aí o último, no caso, o gama 6 vai ser esse vezes esse, daqui, mais esse vezes esse que está aqui, mais esse vezes esse que está aqui. Faz a conta, beleza? Calculou, deu o mesmo resultado. Então, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão pegar essa tarefa aqui e vão resolver. É a mesma coisa, ó, tá vendo? Só vai mudar o E, função do RA de cada um. As tensões estão aqui, calcula a matriz de rigidez e as deformações. Vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Você pode usar a matriz de rigidez, que é o que eu mostrei aqui, ó. Calcula a matriz Q11, Q12, Q20. Tem a fórmula aqui, ó. O V2 é dado, Poisson maior, menor. Calcula essa matriz aqui, do jeitinho que está aqui. Aí você monta o sistema de equações. As tensões são dadas, passa a tensão de mega para giga. Vai cair num sisteminha, três equações, três incógnitas, igualzinho. Calcula o gama 6. Aí sobrou duas equações, duas incógnitas, resolve. Isola uma, substitui na outra, calcula o Y2, o Y2 joga na equação 3, calcula o Y1, pronto. Essa é uma forma de fazer. Ou você pode calcular usando a matriz de flexibilidade também, que é a inversa da matriz de rigidez. Tá aqui a matriz de flexibilidade, tá aqui as formulinhas, ó, calcula aqui. O S11, o S12, tem as formas aí, ó, o S22 e o S66. Joga na matriz aqui, aí é só multiplicar, ó, o epsilon é igual a matriz de flexibilidade vezes as tensões, aí é só multiplicar, calcula o epsilon 1, epsilon 2, não sei. Aqui. Tem duas formas de fazer, tá? Se quiser fazer pelas duas, aí você checa. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a dica aí para fazer o exercício, a metodologia para resolver. Então, a ideia dessa aula é uma aula de 50 minutos, né? Então, nós começamos às 9h30, né? São 10h15, acho que já dá para terminar, né? Tá gravado. Então, eu vou deixar aberto para perguntas aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, sugestão? Então, beleza. Professor, Pode falar. eu dei uma olhada na equipe, nas aulas, nos arquivos, né? Certo. E o senhor não Ah, disponibilizou essa parte aí. O senhor vai disponibilizar? Ah, material? Sim, com É, certeza. Deixa eu colocar. tá certo, então, obrigado. Tem que pôr. É verdade, ajuda bastante, né? Material, deixa eu ver aqui. Foi bom você ter falado, porque eu esqueci. Eu vou baixar aqui. Deixa eu ver tá aqui. Geral. Aí ajuda, né? Na resolução. Hum, aqui. Bom, beleza. Atualizando aqui. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, pessoal. Vou puxar uma lista aqui de presença, tá? Mas não tem problema não. Quem não pôde, né,
Pode fazer o exercício, depois eu vejo a questão das presenças, né? Só para ter um controle aqui. Se eu consigo aqui. Faz tempo que eu não mexo. Hum, Bom, depois eu vejo aqui como é que faz para baixar a lista. Bom, pessoal, então, essa foi a ideia de hoje, né? Aqui, consegui. Baixei uma listinha aqui para eu ter o controle. E aí, a semana que vem, então, a gente continua na segunda, tá? Vou parar a reunião, se todos estiverem de acordo. Então, eu passei aí as dicas para fazer o trabalhinho, tá? Comece a fazer, já faz logo e fica livre. Verifica se o prazo está razoável. Já atualizei aqui com o material. Essa aula 10 aqui tem a resolução, que é bem parecido, quase igual. E aí vocês vão resolvendo, vão tirando as dúvidas no decorrer da semana aí, tá bom, pessoal? Então, se todos estiverem de acordo, a gente pode fechar. Obrigado aí pela presença, participação, e segunda-feira a gente continua, tudo bem? Beleza, professor. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom, viu? Obrigado.